Olá, o meu grupo pegou o tema 3, o texto em discussão é Problemas de Gênero, da Judith Butler. E só para recapitular, no prefácio, ela traz uma crítica sobre os movimentos feministas contemporâneos que ficam discutindo e tentando determinar um conceito de gênero. E aí ela traz as discussões sobre por que existe essa necessidade e tudo mais. E aí ela traz alguns conceitos interessantes, como o falocentrismo, que é uma atitude segundo a qual o falo constitui o falo significativo fundamental, né? O falo aqui seria o pênis. E também da heterossexualidade compulsória. E aí ela fala que a heterossexualidade ela não só é produzida de forma compulsória, que a sociedade produz pessoas heterossexuais e também reforça essa heterossexualidade como essencial ao ser humano o tempo todo. Então, avançando mais no texto, ela entra no tópico mulheres como sujeito do feminismo, que ela vai novamente dizer que dentro da teoria feminista tem se presumido que existe uma identidade definida, que é compreendida pela categoria de mulheres, de onde viriam os interesses, objetivos feministas e tudo mais. Só que ela critica isso porque não dá, né, para estabelecer o que seriam mulheres de forma definida em diversas culturas, em diversas datas, tem espaço. Olá, me chamo Gislane. O meu grupo ficou com o tema 3, Problemas de Gênero, com a autora Judith Blanster. E esse texto traz em discussão o gênero que é culturalmente construído. Só para entender um pouco, o conceito de gênero como culturalmente construído, distinto de sexo como naturalmente adquirido, formaram o par sobre qual as teorias feministas inicialmente baseavam para defender expectativas não naturais. E segundo a autora, o principal embate na época foi em se originar a distinção sexo e gênero, sexo natural e sexo construído. Segundo a autora ainda, né, o par sexo e gênero foi um dos pontos de partida ainda na primeira parte do capítulo 2, sobre a ordem compulsória do sexo, gênero e desejo, fala sobre a desconstrução do binarismo gênero e sexo. Segundo, se afirma que o gênero social, enquanto o gênero é social, enquanto o sexo é natural. Produzidos e escritos num conjunto de práticas, moralidades e significados. Indo um pouco do capítulo 2 para o capítulo 3, falando de gênero, as ruínas circulares do debate contemporâneo, onde a autora ela vem retratar uma fala sobre o livro dela, né? O Segundo Sexo. Uma frase onde me chamou muito a atenção, que a gente não nasce mulher, torna-se mulher. Foi o que eu entendi. A mulher não tem um destino biológico. Ela é formada dentro de uma cultura que define qual o seu papel no seio da sociedade. Eu acredito que nessa época nessa época elas viviam aprisionadas ao papel de mãe e esposa, fora as que
fora as do convento. E esse livro da autora veio para romper o destino completamente diferente do esperado para uma mulher. E bom, já lá pro tópico quarto, se eu não me engano, do texto, ela traz o teorizando o binário, unitário e além, onde ela novamente critica essas alegações universalistas de gênero e do conceito de mulher. E ela traz de novo a necessidade de uma autocrítica do feminismo, e aí ela traz Marx, Foucault, para dizer que o feminismo precisa traçar novos caminhos de crítica no lugar de ficar voltado para a determinação de gênero. E ela traz uma passagem muito interessante que eu vou citar aqui, que é: o gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades alternativamente instituídas e abandonadas. Segundo as propostas em curso, trata-se de uma assembleia que permita múltiplas convergências e divergências, sem obediência a um telos normativo e definidor. Eu sou Elaine, e quanto à parte 5 do texto sobre o título Identidade, Sexo e a Metafísica da Substância, a autora inicialmente diferenciará a identidade entre a pessoal, com as características internas da pessoa, e a de gênero inteligível, que ela só é compreensível através das normas sociais. Quando ela fala de heterossexualização do desejo, ela irá distinguir o feminino e o masculino, seguindo uma heterossexualidade compulsória, na qual o falocentrismo é a causa da opressão de gênero. Ela utilizará 3 autores para análise da categoria do sexo. Para Irigaray, só existe o sexo masculino. As mulheres são meros fetiches de representação e a gramática tem o papel de mascarar o falocentrismo. Para Foucault, a categoria do sexo é produto de uma economia reguladora difusa da realidade. A gramática impõe uma relação binária artificial que suprime a multiplicidade da sexualidade. Para Wittig, a categoria do sexo sobre a heterossexualidade compulsória sempre será feminina, pois o masculino é sinônimo do universal. A relação binária tende à heterossexualidade e ainda afirma o seguinte, que a lésbica é o único conceito que conhece porque está além das categorias do sexo. A institucionalidade do gênero regula o gênero binário oposicional, que tem o propósito de satisfazer a relação causal entre sexo, gênero e desejo. O gênero, como substância, é responsável pela heterossexualidade compulsória, na qual o gênero é composto da relação binária. E o caso interessante é quando Foucault analisa o deslocamento da relação binária através do caso de Herculine Barbie, uma pessoa intersexual que para ele não possui identidade, mas a impossibilidade sexual de identidade, já que a mesma pessoa apresenta a convergência da heterossexualidade e da homossexualidade. Butler finaliza o capítulo afirmando que o gênero não é substantivo. O gênero é performativo na metafísica da substância. Bom, eu sou Jéssica e eu vou falar um pouco da linguagem, poder e estratégia de deslocamento, que é o que Butler apresenta um pouco. Inicialmente, ela fala sobre a teoria feminista e a importância desse estudo de gênero ser feito por mulheres, né? Porque ele vai partir de um modo empírico, vivenciado por mulheres. E ela traz com mais à frente, ela vai discorrendo sobre o feminismo lésbico e o feminismo heteros, né? O feminismo por mulheres heterossexuais. Ela traz esses contrapontos similares, mas que há contrapontos de defesa, né? Ela também vai falar a respeito da opressão que a mulher sente por conta do sexo, né, do ato do sexo, a libido. A mulher sempre ela foi oprimida pelos seus desejos, por almejar, pelos seus sentidos.
ela foi oprimida por N motivos, mas assim, o sexo é algo que é como se fosse a marca da mulher, essa opressão, né? E ela vai trazer que o sexo é algo, ela vai firmar, né, enfatizar que o sexo, ele faz parte da natureza humana, né? Da ordem natural. E por que que isso vai fazer esse questionamento? Então ela apresenta a Monique, né, Witt, que é teórica do feminismo lésbico, e ela apresenta os contrapontos dessa autora com relação a esse segmento do feminismo. E ela apresenta também a Irigari, que é a Lucy Irigari, que ela é filósofa e feminista belga. E ela já desenvolveu trabalhos com apoio à isenção do anticoncepcional e da defesa do direito do aborto. Né? Então, ela vai mostrar essas duas formas de luta, as duas o quanto é importante, e vai discorrer ainda sobre essa questão da mulher estar sempre por trás do homem. Né? Uma entende, a Lucy Irigaray, ela entende que existe o feminino e o masculino, mas ela também enfatiza que a mulher está sempre por trás do homem. É colocado pela Monique Witzel que a escrita, né, feminino, ela subjuga e exclui a mulher. Então, assim, a linguagem, a gente pode ter um exemplo, né, do todos o tempo todo, por que não todas também? Então, a mulher é sempre excluída e a sociedade fez que a mulher colocou, na verdade, a mulher nesse caminho que acabou ensinando a ela dessa forma, né? Ensinando, e ela acabou sendo, na verdade, ensinada a ser silenciada. Ela discorre por essa questão.